nosso grupo vai apresentar os resultados do experimento de perda de carga distribuída realizada na disciplina de Mecânica dos Fluidos. O objetivo do experimento é estudar o comportamento de carga distribuída em escoamentos internos, considerando tubulações de diferentes diâmetros e características de rugosidade, usando diferentes tipos de condutos, que são meia polegada liso, 3/4 polegada liso e 3/4 polegada rugoso. Além disso, determinaremos o coeficiente de perda de carga ou coeficiente de atrito, representado pela letra F, utilizado na equação de Darcy-Weisbach, e analisaremos a contabilidade dos resultados experimentais com o diagrama de Moody. Porém, antes da gente falar dos experimentos, nós iremos ver alguns conceitos teóricos básicos que foi utilizado nesse experimento. Primeiro, a perda de carga, que significa a redução de energia de um fluido durante seu escoamento, devido às resistências encontradas ao longo do percurso, e esta pode ser uma perda de carga distribuída ou singular, sendo a perda de carga distribuída a que ocorre ao longo da tubulação devido ao atrito entre o fluido e parede de tubo, enquanto a singular ocorre em acessórios como curvas e válvulas devido às mudanças. Ao longo de qualquer tubulação, haverá perda de pressão, desde as forças de atrito que agem internamente do fluido, e essa dissipação de energia pode ser expressa como uma perda de pressão ao longo do comprimento da tubulação. Nós calculamos usando a equação de Darcy-Weisbach, que relaciona a perda de carga à velocidade de um fluido, as dimensões do tubo e as características do escoamento. Há dois tipos de escoamento, que são o laminar e o turbulento. O laminar tem como definição acontecer em lâminas, em uma trajetória linear, ou seja, é uma linha reta, e com um perfil de parábola. Sendo assim, o fator F é facilmente calculado se saber o número de Reynolds. Enquanto isso, o escoamento turbulento, as partículas não são organizadas e o perfil de velocidade é mais achatado. Mas para determinar o fator de atrito F deste é mais complicado, pois devemos calcular através da equação de Cooley-Brooke-White. Ou seja, o F aparece em um dos lados, então precisa usar os métodos interativos, que seriam técnicas de cálculo por aproximação sucessivas, para resolver a equação. Desta forma, nós utilizaremos o diagrama de Moody, que é o mais utilizado e facilita muito. No lado esquerdo, nós temos o coeficiente de perda de carga. No inferior, o número de Reynolds, enquanto na parte direita, a rugosidade relativa, que é calculada pela rugosidade absoluta, dependendo do material dividida pelo diâmetro. O número de Reynolds inferior a 2000 é igual ao escoamento laminar, e o fator de perda de carga só depende deste número de Reynolds. Já para os turbulentos, é necessário selecionar as linhas de correntes correspondentes à rugosidade relativa da tubulação e correlacionar com o número de Reynolds, e depois a relação com o fator de perda de carga. Agora, sabendo todas as variáveis e tendo conhecimento dos conceitos teóricos, nós podemos partir para a próxima parte do nosso experimento. Olá, eu vou falar para vocês um pouco os materiais e métodos que foram utilizados nos nossos experimentos. Materiais utilizados. Bancada de teste. A nossa bancada de teste ela é composta por um reservatório de água, uma bomba hidráulica, daí também válvula de controle de pressão e um reservatório de controle de volume, onde a gente faz a medição do volume e que é calculado por tempo. Daí a gente também utilizou um piezômetro. Esse piezômetro ele mede a pressão em milímetros por carga d'água. A gente também utilizou cadernos para fazer a anotação dos experimentos. Método utilizado. Primeiro, a gente conectou as mangueiras ao piezômetro. Segundo, a gente manteve a válvula de controle fechada. Terceiro, ligar a bomba. Após ligar a bomba, a gente faz o quarto passo, que é abrir a válvula de controle. Após abrir a válvula, a gente tem que retirar o ar da tubulação, para não dar erros na medição. Ela faz um oscilamento muito alto nas medições. Após feito esses 5 passos, a gente já pode fazer as medições e anotações do experimento. Agora aqui nós vamos
explicar o funcionamento. Primeiro, a gente tem o reservatório de água. É ele que vai alimentar a nossa bomba. Segundo, temos a bomba que vai dar pressão no sistema. Terceiro, a válvula que a gente controla a pressão desejada. Quartos são as tomadas de pressão, ela que alimenta o nosso piezômetro. Quinto, tem o piezômetro manômetro de coluna, aonde a gente faz a medição e o cálculo do volume. E o sexto é o piezômetro, aonde a gente faz a leitura da pressão do sistema no momento do experimento. Bom, vamos lá. Em relação aos nossos resultados em referentes ao tubo de meia polegada liso, nós podemos ver através desse gráfico que está na tela que os números estão exatamente da maneira que a gente queria. A nossa equação, como está na tela aí, da equação em função de y, ela mostra que é uma curva de polinômio do segundo grau. E o que essa curva de polinômio do segundo grau mostra? Que a dissipação de energia ela cresce de forma exponencial em relação ao aumento da velocidade do escoamento. O que isso significa para nós? Que quanto mais velocidade, mais dissipação de energia nós vamos ter. E a gente pode ver que esse gráfico está totalmente comprovado quando o nosso R ao quadrado, que na verdade é o nosso coeficiente de correlação, está aproximadamente perto do 1. E quanto mais perto do 1 esse número está em relação aos gráficos exponenciais, mais exatidão a gente tem nesse resultado. E referente ao nosso segundo gráfico, que ele é o coeficiente de perda de carga em função do número de Reynolds, nós também podemos perceber que os números estão exatamente da maneira que a gente esperava. Quando a gente olha a nossa equação, ela tem um decaimento lei de potência. E quanto maior o número de Reynolds, o fator de atrito diminui. Então vamos dizer assim, quanto maior a turbulência que tem naquele tubo, menor é o fator de atrito. E é interessante que a nossa equação em função de y, o nosso expoente está muito parecido com o exponencial que tem na equação empírica de Blasius, que é igual a menos 0,25. E isso demonstra que as nossas equações e os nossos resultados estão chegando na perfeição que a gente queria, que seria para demonstrar quais são as leis de Blasius, quais foram os experimentos realizados que eles comprovaram que dão certo. E agora, para falarmos um pouco sobre os resultados do tubo de 3/4 liso, nós podemos perceber que a nossa função desse primeiro gráfico ela está aproximadamente igual em relação de visual ao primeiro tubo. Por que a gente pode perceber isso? Ele também é um gráfico exponencial, então a gente tira a mesma conclusão daquele primeiro gráfico que a gente mostrou do tubo de meia liso, e o nosso coeficiente de recorrelação também está muito parecido, que está próximo de 0,98. A nossa maior e única diferença, podemos dizer, desse tubo em relação ao tubo de meia liso, é que nos nossos experimentos, a velocidade em que a água corria nesse tubo era menor do que a velocidade que corria no tubo de meia liso. E por que a gente tem que chegar nessa conclusão? Os dois tubos, eles tentam manter uma mesma vazão volumétrica. E como a vazão volumétrica decorre da função de velocidade por área, quanto maior a área, menor tem que ser a velocidade para conseguir equacionar e correlacionar as duas vazões volumétricas, vamos dizer em números de tubo de meia liso e tubo de 3/4 liso. Como o tubo de 3/4 é relativamente maior, nós podemos dizer que a velocidade tende a ser um pouco menor para ela manter a mesma vazão volumétrica do tubo de meia liso. E essa é a conclusão que nós podemos tirar do tubo de 3/4. Agora nós vamos lá para o tubo de 3/4 rugoso. E agora, para finalizar os nossos dados referentes aos três tubos, eu vou falar um pouco sobre o tubo de 3/4 rugoso. E o que a gente pode tirar de conclusão? Ele continua seguindo a mesma função exponencial, mas a gente tem uma pequena diferença. Conforme vocês estão vendo aí na tela, o nosso tubo, os nossos dois tubos de meia liso e de 3/4 liso, eles seguiam com um número que multiplicava o x ao quadrado como 9 vezes 10 a menos 5. E agora no 3/4 rugoso, a gente tem um número que multiplica o x ao quadrado como 1 vezes 10 a menos 4. Eu até poderia falar um número em decimais, mas ficaria muito grande. E o que a gente pode tirar dessa conclusão? A parábola do tubo rugoso ela sempre vai ser um pouco mais inclinada. E por quê? Porque para qualquer vazão que a gente utilize do tubo rugoso, sempre exigirá uma perda de carga maior do que do tubo liso. E a gente comprova agora a nossa clássica que a gente fala dos atritos. O atrito num tubo rugoso sempre terá uma perda de carga maior do que num tubo liso.
E agora falando sobre o nosso segundo gráfico, que são os do coeficiente de perda de carga por diagrama de Moody, nós temos a certeza através dele, olhando para o gráfico em função de y, a função de y, que o expoente dele está relativamente menor que os expoentes de tubo liso. Por que a gente tira essa conclusão? O expoente dele está aproximadamente perto de menos 0,111, enquanto dos tubos lisos, seguindo os nossos gráficos e também a regra, ele está aproximadamente perto de menos 0,26. O que isso mostra? Que a nossa curva ela é um pouco mais plana. E por que ela é mais plana? Isso aqui também pode mostrar o que significa a física por trás da mecânica dos fluidos. Basicamente, o fator de atrito, à medida que ele se passa, à medida que vai aumentando o número de Reynolds, quanto mais alto o Reynolds, quanto mais turbulento está a água ou o fluido que passa por um tubo, o fator de atrito vai se tornar constante à medida que esse número de Reynolds aumente. E agora, olhando para o nosso diagrama de Moody, nós podemos perceber que os nossos gráficos, nossos resultados e experimentos estão exatamente corretos. Por quê? Se a gente olhar para os tubos de 3/4 liso e meia liso, nós podemos ver que eles estão no espectro negativo ou no espectro inferior desse gráfico. Isso significa que eles estão na fase dos tubos lisos. E como eles são tubos lisos, a tensão de cisalhamento tende a chegar perto de zero nesses casos. Como não são tubos rigorosamente lisos, eles não chegam a ser zero a tensão de cisalhamento, mas eles tendem a ser mais perto do zero. E é interessante agora verificar, comparando o nosso tubo de 3/4 liso com o tubo 3/4 rugoso. O nosso tubo 3/4 rugoso, numa mesma região turbulenta do liso, ele ainda ficou um pouco acima do tubo liso no diagrama de Moody. E isso realmente mostra que o fator de atrito é um pouco maior em relação ao tubo de 3/4 liso, porque ele tem a rugosidade nesse tubo. E finalizando esse trabalho, a gente pode perceber, através do diagrama de Moody, que a gente chegou ao sucesso que a gente esperava. Basicamente, nós conseguimos perceber que relacionando os nossos números da coeficiente de perda de carga com os números de Reynolds, dos 3 tubos, nós podemos colocar esses números dentro da tabela que a gente queria. E a gente consegue ver que o tubo de meia liso ele tem uma perda de carga menor, o tubo 3/4 tem uma perda de carga um pouco maior e o tubo 3/4 rugoso ainda maior. E esses são os resultados que a gente pode tirar através do nosso diagrama de Moody. Às vezes pode gerar alguma dúvida, como eu tinha falado no começo, que quanto mais perto do 1 o coeficiente de correlação, ou seja, o R ao quadrado estivesse, melhor estava o resultado. Mas se a gente olhar para o nosso gráfico do tubo de 3/4 rugoso, ele chega até em 0,25. E por que ele chega nesse número? Quanto menor esse número, mais esse gráfico tende a chegar numa linha horizontal. E a gente pode ver através desse número que ele realmente está chegando perto de uma linha horizontal. Isso acontece porque em condutos rugosos, a nossa turbulência ela entra naquela zona de turbulência totalmente desenvolvida, que é no gráfico de Moody. E quanto mais perto dessa zona de turbulência está, na mais horizontal o nosso gráfico ficará. Por isso, o nosso resultado do coeficiente de correlação chegou a 0,25. Opa, estou voltando aqui agora só para terminar de falar e adicionar alguns pontos que seriam algumas melhorias ou algumas adições que nós poderíamos fazer nas operações. E a principal delas seria inserir alguns equipamentos no meio, que nós podemos dizer como válvulas, como cotovelos, porque nesses casos a perda localizada fica exatamente ou perto desses locais. E assim a gente pode inserir a nossa perda de carga localizada, ou singular, que seria através do fator K. O segundo ponto, a gente pode inserir temperaturas dentro desse fluido, através de trocadores de calor, e esses são capazes de alterar a densidade e a viscosidade dinâmica do fluido, da água que estiver passando pela tubulação. E através disso o número de Reynolds varia, a gente pode ter um exame um pouco mais abrangente sobre o que a gente quer. E o terceiro ponto, eu acho que até o ponto mais legal, é uma simulação de incrustação, que seria uma simulação de envelhecimento. Em alguns pontos da tubulação, a perda de carga pode se tornar maior por causa desse envelhecimento, e assim a gente consegue ter uma análise mais real, porque as coisas envelhecem e através do envelhecimento a gente precisa ter um dimensionamento de tubos que precisariam ser trocados, por exemplo, em uma indústria. Porque se a gente deixa um tubo envelhecido, ele tem mais perda de carga, a gente tem mais perda de material, e isso, qualquer custo que a fábrica tenha que ter a mais por causa de alguma decorrência de divergências em tubos, a gente precisa tentar sanar esses problemas no menor tempo. E eu acho que através dessa análise a gente pode ter uma abrangência maior desse experimento e deixar ele mais real.